No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como você alcançar esses objetivos que você tem de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais rápida. Eu já testei isso na minha própria vida e vi resultados assim fenomenais e por isso eu quero muito dividir com você. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu não sei se você é assim, você vai me contar aqui nos comentários, mas uma ambição boa, uma ambição de alguém que quer alcançar coisas grandiosas, mas que está disposta a se transformar nesse processo, a se tornar uma pessoa melhor, a crescer, a evoluir. Então eu sou uma pessoa ambiciosa e estou sempre em busca de alcançar novos objetivos que eu coloco para mim. E eu já testei formas diferentes de fazer as coisas e tem uma forma que funciona muito mais efetiva, tem uma forma muito mais efetiva que funciona muito mais rápido, de forma muito mais simples e que eu quero dividir nesse vídeo de hoje. A gente vai falar nesse vídeo também sobre O Poder do Subconsciente, esse livro do Dr. Joseph Murphy. Eu não sei se você conhece, mas esse é um livro muito poderoso que eu já li e apliquei esses conceitos na minha própria vida e por isso eu trouxe ele para fazer esse estudo comentado junto com você. Eu estou fazendo esse estudo do carro, muita gente me segue já sabe, porque eu gosto de entrar no meu carro e sair lendo e dividindo e conversando como se você estivesse aqui sentada do meu lado. Eu gosto muito dessa sensação. Então tem vídeos que eu gravo lá dentro da minha casa, no meu estúdio, e tem vídeos que eu gosto de gravar no carro, porque eu acho que fica super à vontade, ó, tudo fechadinho aqui, sem nenhum barulho. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, então é muito tranquilo você ficar dentro do carro, assim, num lugar, num parque, no estacionamento, em qualquer lugar. Eu gosto muito dessa liberdade e aqui eu acho que fica mais tranquilo para poder gravar. Mas vamos lá. Então, nesse momento, eu estou fazendo esse estudo do livro comentado. Você não precisa ter o livro, simplesmente acompanha junto comigo. Se você caiu nesse vídeo de hoje, não foi por acaso, não existem coincidências, coloca isso na sua cabeça. Tudo vem para você no momento certo, na hora que você precisa ouvir aquela mensagem. Então, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que tem uma mensagem importante para você, tá? E nessa página 128, ele vai falar o seguinte: use a imaginação, não a força de vontade. Olha que interessante, eu vou explicar como é que eu uso isso na minha própria vida. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que você empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir e esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista. Esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou sem o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. E é isso que eu queria começar dividindo com vocês. Então, por muito tempo, eu tive dificuldade de confiar nesse processo. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Eu quero saber como é que vai acontecer, eu quero saber qual é o próximo passo, eu quero saber como fazer. E aí, quando eu crio na minha cabeça um formato de fazer as coisas acontecerem, eu quero seguir esse formato bem direitinho. E cada vez mais eu tenho aprendido a confiar no processo, no universo, em Deus. Eu acredito em Deus, não sei qual é a sua crença, mas confiar que o universo vai prover para mim estratégias e formas muito mais simples e muito mais rápidas do que eu ficar forçando as coisas acontecerem do meu jeito e da minha forma. E aí vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu tive uma época, uma questão no meu ombro que se chama frozen shoulder, que é ombro congelado. E eu não conseguia levantar o braço mais do que isso aqui. E eu tinha muitas dores. Eu inclusive abri um livro. Foi esse livro ou foi outro livro? Peraí, deixa eu ver se foi esse aqui. Não, não foi esse livro, não. Eu abri um outro livro lá em casa, e eu sempre gosto de fazer dedicatórias para mim nos meus livros. E aí eu abri um livro lá em casa, e tinha uma dedicatória para mim, um livro que eu estava lendo em 2021, ou seja, 4 anos atrás. E eu tava com esse frozen shoulder. E eu escrevi para mim que eu já estava curada, fiz uma dedicatória para mim falando sobre isso, sobre a minha cura, que eu ia dividir com as pessoas, e tô aqui dividindo com você. E eu quero muito dividir isso, porque eu tenho certeza que se você entender esse conceito e você levar para sua vida vai mudar, assim, absurdamente. Então, o que que acontece? Quando eu tive esse frozen shoulder, eu fui buscar, obviamente, ajuda médica, fiz o MRI, né, que é aquele, como é que chama? Aquele que entra no tubo, esqueci como é que chama no Brasil, se escreve aqui embaixo, que eu não me lembro. Mas eu fiz esse procedimento, aí eu fui fazer todos os exames, e aí eu tomei aquela injeção que dá dentro do músculo, e aí eu fiz fisioterapia, e a coisa não ia desenrolando. Então eu fui pelo método mais tradicional possível e seguindo todo o processo, e eu acho importante a gente, claro, buscar ajuda médica, tudo isso eu acho importantíssimo. Não estou negando a parte científica, muito pelo contrário, né? Eu vim da área de neurociência, mas eu acho que vai
além disso, eu acho que nossos pensamentos são nós temos a capacidade com nossos pensamentos de influenciar a nossa biologia e de transformar o nosso corpo e com tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, e de também encontrar soluções, porque quando a gente entra numa nova frequência de pensamento, a gente atrai para a nossa vida soluções completamente diferentes. Então, se eu estou só colocando no externo a dependência da minha cura, só vai ter aquele caminho ali, aquele externo ali que eu coloquei. Mas se eu coloco em mim essa certeza de que eu vou me curar, se eu coloco em mim a responsabilidade de promover no meu corpo essa cura, a coisa já muda de figura. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava indo para fisioterapia, eu estava fazendo todo o processo e teve uma hora que a chefe de fisioterapia lá de Stanford falou para mim o seguinte, ó, cada caso é diferente, no seu caso não tem mais como seu braço subir mais do que isso, tem muita gente que realmente fica com a sequela do frozen shoulder e o seu caso é um deles, eu acho difícil você conseguir levantar esse braço, então não adianta a gente seguir muito com a fisioterapia, eu acho que você tem que continuar por mais um tempo, ou diminuir as sessões, que eu fazia 3 vezes por semana, 3 vezes, diminuir as sessões, mas não espere grandes resultados. Ela me colocou um balde de água fria completo, assim. Eu ia ouvindo aquilo ali e era uma mistura de decepção, assim, de tristeza, com uma inquietação e uma dúvida dentro de mim, mas não, eu não aceito. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de aceitar se eu acredito que nós podemos criar algo diferente. Então, eu não aceitava. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste aqui, ficava aquela inquietação de não, isso não é possível, essa não é a resposta final, sabe? E aí, naquele dia, eu voltei para casa pensativa, eu falei, eu não vou voltar mais à fisioterapia. Não vou, porque eles estão me levando para uma solução que não é o cenário que eu quero, não é a resposta que eu quero, não é o que eu quero alcançar. Então, tô fora dessa fisioterapia, não é para mim. Eu vou fazer e eu vou me curar, e eu vou levantar meu braço 100% e eu vou curar 100% essa dor. É uma dor, gente, horrível. Você não consegue tirar um sutiã, uma camiseta, nada, porque ao fazer isso, você já sente muita dor. Eu tinha que dormir com um travesseirinho que ficava encaixado no formato perfeito do braço. Aí eu ficava assim, ó, dormia só de um lado, tanto que hoje em dia eu durmo muito mais desse lado, porque meu corpo se acostumou pelo tempo que eu fiquei dormindo assim. E um travesseiro que eu não podia praticamente mexer. Se eu mexesse, morria de dor. Vocês não têm ideia. É assim, horrível. Eu não consigo nem mensurar. Mas, resumo da ópera, eu decidi que eu ia me curar, independente de qualquer coisa, e que o cenário e aquela fé era certa de que eu ia alcançar. E eu comecei a trazer exatamente isso que ele falou no livro, essa coisa infantil, essa fé desmedida, essa certeza de que o resultado tá certo, que eu só não encontrei os caminhos ainda, que aquele caminho não era para mim, mas tem outros, e que a vida pode me presentear. E eu falava, Deus, eu tô aberta para o melhor caminho para essa cura. E eu não vou dizer para vocês que é fácil, que no dia seguinte você já tá, ai, tá tudo dando certo, tá tudo confiante. Não, você vai oscilando, você vai oscilar de será mesmo que vai ter cura, será mesmo que vai mudar, será com aquela certeza, mas quanto mais você fortalece e conversa com você, eu até já falei sobre isso aqui, quanto mais a gente vai conversando com a gente vai trazendo uma naturalidade para esse processo, a gente vai se convencendo de que aquilo é o que realmente a gente acredita, é o que realmente vai sendo fixado no nosso subconsciente. E aí eu decidi que eu ia começar a ir para academia, e ela falava para eu não fazer exercícios assim, exercícios de levantar o braço. E eu fui fazer tudo que ela falou que eu não deveria ter feito, só que sem peso nenhum. Eu não fui forçar uma situação. Eu fui agir como se eu já tivesse curada. Então eu chegava na academia, pegava mínimo de peso ou eu fazia sem peso nenhum e ficava assim, ó, fingindo. O máximo que eu conseguia ir até aqui, vamos fazer. E aí eu começava a celebrar, falando, rapaz, meu braço tá melhorando, a coisa tá acontecendo. Eu voltava para casa celebrando. Às vezes era difícil para mim, porque eu sabia que não tava aumentando grandes coisas, às vezes era 1 centímetrozinho, mas eu colocava uma música animada para eu não ficar duelando com meus pensamentos, e eu ficava repetindo em voz alta para mim mesma, eu tô conseguindo, a coisa tá acontecendo, eu tô melhorando, e eu fui fazendo, e eu fui levantando peso, e eu fui pegando barra, eu até tenho vídeos que eu fazia nessa época, eu vou dividir com vocês em outro vídeo, e aí a coisa foi acontecendo. Hoje em dia, gente, eu levanto 100% do meu braço, aqui tá batendo, mas eu levanto 100% do meu braço, sinto dor nenhuma, fiquei 100% curada, sem depender de fisioterapia, sem depender de medicação alguma, sem depender de nada. Antes eu estava tomando medicação para dor, resolvi largar a medicação para dor.
Eu não estou aqui, eu não sou médica, eu não estou aqui aconselhando para você largar sua medicação, não estou aconselhando para você fazer tudo ao contrário do que a sua médica te pediu, não é isso. Você vai seguir a orientação do seu médico, fazer aquilo que você tem que fazer, mas eu estou te dizendo que, para além disso, existe algo muito mais forte. Eu gosto muito do livro do Dr. Joe Dispenza, que se chama Como Tornar-se Sobrenatural, e ele fala muito sobre esse processo. Então, você tem que confiar nesse processo e confiar que você é capaz de curar e de promover essa cura. E isso vale para tudo na sua vida. Pode ser para a questão de saúde, pode ser para a questão financeira. E se você está passando por alguma dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja em qualquer outro aspecto da sua vida, de relacionamento, de casamento, você é capaz de mudar isso, você é capaz de curar, tá? E não é mágica, não é mito, nem lenda, ó, li aqui atrás. É uma coisa real. Nós somos poderosos muito mais do que a gente imagina. E ele vai falar, imagine-se sem a doença ou o problema, imagine essa satisfação emocional de estar naquela situação que deseja. Eu visualizava isso o tempo todo. Toda vez que eu ia dormir, eu ficava visualizando meu braço levantando, eu já curada, ficava repetindo várias vezes a mesma visualização, porque a gente também está dando comandos para o nosso cérebro de como o nosso braço tem que agir. Então a gente vai treinando aquele movimento a partir do momento que a gente vai treinando o nosso cérebro para fazer essas conexões, né? Então ele vai falar sobre a imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter respostas do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo, e ele controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia, e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ele não está dizendo que tudo que você pedir em oração você vai receber. Ele está dizendo crendo, recebereis. E crendo não é crendo duvidando, é crendo confiante, com certeza. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Anota aí quais são. 1. Reconheça ou admita o problema. Não adianta você fingir que você não tem problema nenhum. Você vai precisar entender que você tem aquele problema e que você está em processo de resolver aquele problema. Então eu gosto muito da frase estou em processo. Porque às vezes a gente imagina, eu já estou curada, não tenho nada. Às vezes é difícil, porque a gente está vendo ali, a gente está sentindo a dor ali. Mas quando a gente imagina eu estou em processo, a gente fala, eu estou em processo da cura, eu estou chegando lá, eu estou descobrindo o caminho. A gente se motiva e a gente entende que, mesmo que a gente não tenha chegado lá, a gente não está parado. Uma solução já não é estática, né? O resultado não é estático, o resultado não é negativo, é um processo de conseguir chegar lá. E estar nesse processo mantém você com fé, mantém você motivada. Número 2, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou maneira de resolvê-lo. E aí você pode utilizar Deus nesse processo, né? Se você acredita em Deus, transfira essa solução para Deus, confie de que a solução perfeita vai aparecer. Quando você confia nisso, você recebe caminhos que você nunca nem imaginou. Você está na rede social e vem um vídeo que fala exatamente o que você precisa, e aí traz uma solução para uma coisa, é um curso que aparece, é uma mensagem de uma vizinha que você encontra no meio da rua e que fala que está fazendo uma tal coisa e você fez. E aí, outro dia meu pai estava me contando de uma coisa que ele estava passando e ele ligou para uma pessoa, um parceiro de trabalho, de negócios, e estava conversando com esse parceiro do nada falou, desculpa que eu não estava podendo falar agora que eu estava fazendo tal coisa. E aí essa tal coisa que essa pessoa estava fazendo foi exatamente a resposta que meu pai precisava. E aí no final da conversa eles falaram sobre negócio e no final meu pai falou, eu queria te agradecer, não pela conversa que a gente teve hoje de trabalho, mas pela primeira coisa que você falou quando eu atendi o telefone que você estava fazendo, porque era exatamente a resposta que eu precisava. Então a vida está pronta para nos dar respostas o tempo todo. A gente precisa estar um pouco mais leve, um pouco mais feliz, um pouco mais no bem-estar, um pouco mais infantil, digamos assim, que nele fala aqui, eu gostei muito dessa coisa dele falar, essa habilidade assim, de uma fé simples e infantil, uma fé tranquila, uma certeza de que as coisas vão acontecer, porque criança é assim, criança fala assim, eu quero fazer tal coisa, então ela tem certeza, eu vou ser astronauta quando eu crescer, ela não fica cheia de questões, como será que faz para ser astronauta, será que eu tenho condições, será que eu passo no teste, ela não pensa, não passa pela cabeça da criança, a criança só, eu vou ser. É muito engraçado como o Benjamin fala as coisas e ele, uma certeza para ele é certo. Quando ele estava na escolinha no Brasil, que ele estava falando, uma escola que as pessoas só falavam português, eu falei para ele, nessa escola as pessoas não falam inglês, só falam português. Ele, não tem problema não, meus amigos já vão aprender e aí eles vão voltar para a escola já falando em inglês, porque eles vão conversar melhor comigo. Então, para ele é uma certeza, tudo é tão simples. A gente precisa voltar para esse simples.
Não é a gente ser inocente diante da vida, mas a gente trazer essa inocência para a nossa fé, porque isso vai fazer com que a gente encontre os caminhos para que a gente possa criar causas para trazer os resultados para que a gente precisa, para os objetivos que a gente quer. Então, número 3, relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que você pediu. Então, é ter essa confiança maior, sabe? Essa certeza maior. A gente vive, às vezes, muito preocupado, às vezes, muito na comparação, às vezes, muito no caminho que a gente conhece. Provavelmente, o caminho que vai te levar para o objetivo que você tem, você nem conhece. Porque se você conhecesse, primeiro, você já teria tomado esse caminho. Segundo, que talvez você conheça, não tenha ainda capacidade de executar, ainda não é o momento. Então, relaxe. As coisas vão vir para você, não é você ficar parado sem fazer nada, tá? Mas vá caminhando num processo com bem-estar, com certeza de que você está encontrando o caminho, mesmo que nesse momento você não veja, porque às vezes você não vai ver mesmo. O caminho que vai aparecer para você ainda nem está disponível ainda, porque você ainda não se transformou nessa pessoa. Então, desacelere um pouco, relaxe, confia que tudo está acontecendo no tempo certo, na hora certa, para levar você para o seu objetivo, tá? Dúvidas e hesitação nada mais faz do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo, como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Não fique, ai, como eu gostaria de que meu negócio desse certo. Ai, será que vai dar certo? Não, não é será. Eu tenho certeza que vai dar certo. Como é que vai acontecer? Não sei, só sei que vai. Então, foca nesse bem-estar. Você se torna eficiente ao transformar-se em um veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Ou transfira a ideia de riqueza, ou transfira a ideia de amor, de boas amizades, de um relacionamento incrível. Transfira a ideia do que você quiser ao seu subconsciente com essa fé e com essa certeza. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui e diga ao estado ou circunstância em que se encontra. Isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você empregue na mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Eu gosto muito disso. E se a gente for pensar aqui no âmbito dos negócios, vou falar sobre o que eu estou passando nesse exato momento. Eu fiquei fora do Instagram por um tempo, como vocês sabem, eu já contei aqui, aí eu estou voltando e eu estou criando uma nova forma de fazer as coisas, uma nova identidade, testando muito mais, produzindo muito mais conteúdo. Só que dessa vez, gente, eu estou produzindo de uma forma tão tranquila e tão leve, tão no bem-estar, e eu tenho certeza que o resultado que eu espero vai chegar. Talvez não da forma que eu imagino, mas de formas completamente diferentes. E eu estou aberta para isso, para essa jornada. Eu acho que às vezes a gente se apega tanto numa coisa específica que a gente se esquece que é uma jornada de muitas coisas. Estou falando com relação ao âmbito do negócio agora. Por exemplo, quando eu criei a Academia de Mães Empreendedoras, eu coloquei todo o meu objetivo, todo o meu esforço na academia em si. Quando eu criei o The Way, que é o meu curso de mentalidade, que inclusive é incrível, recomendo que você faça, vou deixar até o link na bio, eu coloquei todo minha dedicação naquele curso e coloquei toda a minha expectativa no The Way em si. Agora eu estou voltando para as redes sociais de uma forma diferente, colocando a minha dedicação e o meu esforço nessa jornada incrível que pode sair tantas coisas diferentes, eu estou com tantas ideias de negócios diferentes que eu quero trazer a partir de agora, não só vender cursos online, não só ter essa... Eu tenho uma fonte de renda dos cursos online, eu tenho uma fonte de renda dos investimentos, mas eu quero criar outras fontes de negócios, até co-criando junto com vocês. Então, inclusive, quem também tem negócios e quer estar junto comigo nessa jornada, eu estou pensando em criar coisas incríveis em colaboração, então se prepara, já cola comigo, vai lá no Instagram, vai me acompanhando, me seguindo, e aqui também, porque nós juntas somos muito mais fortes. Eu acredito muito no poder dessa união, acredito muito na colaboração. Então, voltando para o que eu estou falando, às vezes a gente cria uma forma de fazer e a gente foca numa coisa tão específica que a gente se perde da jornada e da caminhada. Eu sei o cenário de vida que eu quero, eu sei o cenário de vida que eu quero chegar e eu quero, nesse momento, colocar bem-estar em tudo que eu estou fazendo, sem focar em uma coisa específica, mas focando em todo o processo, quem eu estou me tornando, a pessoa que eu quero ser, e tá sempre focada e pautada no hoje. Hoje eu tô feliz aqui gravando esse vídeo, eu tô animada, eu tô lendo um assunto que eu gosto, eu tô dividindo uma coisa que eu gosto, que eu acho que pode fazer diferença na vida de alguém, Então, massa, é isso que eu quero. Porque a gente às vezes se acaba de trabalhar para conquistar um objetivo X, e quando a gente chega no objetivo X, a gente vai ter outro objetivo. Eu não quero me perder do bem-estar do hoje. A gente trabalha tanto para ganhar dinheiro, para esse dinheiro a gente
Os pássaros cantando aqui, que bonito. Para esse dinheiro a gente poder utilizar tendo liberdade de tempo. Só que agora a gente está tendo tempo, a gente está tendo bem-estar agora. Então, é uma loucura, às vezes, a gente trabalhar para conseguir ter o que a gente já poderia estar tendo agora. Então, eu já posso ter agora bem-estar no meu trabalho, me divertir fazendo o que eu gosto, estar aqui conversando com vocês. Tudo isso, para mim, é um prazer. Eu fico muito feliz. Então, eu sou muito grata, assim, pelo mundo digital, assim, pelo empreendedorismo online, que fez com que eu conseguisse trabalhar de casa, trabalhar do meu carro, aqui no meio de uma segunda-feira, tá aqui no carro e dividindo com vocês conteúdo que eu gosto, ajudando outras pessoas. E enquanto isso, ter meus cursos rodando, ter cursos vendendo, realmente é muito bom. Eu sou muito grata por isso. Mas vamos lá, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que você pode conseguir o oposto daquilo que você reza. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui. As palavras de Emily Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Em um dos seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Isso para a gente ter uma noção do poder que a gente tem. Então, não adianta você estar totalmente engajado, focado em fazer aquilo acontecer. E dentro de você, você tem crenças completamente contrárias àquilo ali. Você não acreditar que você é capaz, você não acreditar que você é bom o suficiente, você não acreditar que você dá conta de fazer, você não acreditar que você merece. E aí você está fazendo e está promovendo o contrário internamente. Seus pensamentos são completamente contrários. Não vai rolar, gente. A sua realidade vai sempre refletir aquilo que você acredita. Então você precisa estar alinhado. As duas coisas têm que estar em sintonia. Aquilo que você pensa e aquilo que você está fazendo. As suas ações no mundo têm que ser um reflexo daquilo que você está interiorizando. Então tem muita gente que está trabalhando, está gravando vídeos, por exemplo, e que dentro da sua cabeça está passando assim, por que eu estou fazendo isso? Eu nunca consigo, nunca dá certo, não vai para lugar nenhum, eu já tentei antes, é porque eu não sou boa na câmera. E aí fica com aquela negatividade dentro da cabeça, aquela conversa que não vai ajudar você a chegar nos objetivos que você tem. Você tem que estar internamente alinhada com aquilo que você está fazendo externamente, senão não adianta. Foca em você se transformar primeiro, para você depois colocar isso para o mundo. Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente, e eu concordo plenamente. É um esforço que é duas forças contrárias acontecendo. Vamos supor que ele pedisse que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora suponha que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura, entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a sua imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia muito querer atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, mais força você daria à ideia dominante da queda. Isso, eu gostei muito desse paralelo que ele fez. Tem até um filme que tem um cara que ele fica atravessando coisas altíssimas. Eu ainda não assisti esse filme, mas eu já ouvi falar desse filme que o cara fica atravessando prédios altíssimos. E isso é um poder, assim, surreal da mente. Porque você vai duelar entre uma mente que tenha confiança nos passos que você está dando e uma mente que vai imaginar que se você cair daquele lugar, você vai morrer, entendeu? Então, são duas forças ali contrárias, e quanto mais o cara vai colocando prédios mais altos, ele tem que duelar ainda mais com a sua mente. E às vezes você tá aí no chão e tá duelando com sua mente o tempo todo. Então ele falou, quando você tá com a tábua no chão, você tem que atravessar, você atravessa tranquilo, porque você sabe que se pisar para fora, você não vai cair. Quanto mais você vai aumentando a altura, mais você vai duelar mais com sua mente. Então quanto mais você vai ter no resultados também, nas redes sociais, no seu negócio, no seu trabalho, você começa a duelar muito mais. É muito diferente você estar num negócio que ninguém ainda está vendo, que você está no começo. Por isso que é bom o começo, você vai testando um monte de coisa, vai se jogando. Mas quando a coisa começar a crescer, você vai ter que aprender a lidar muito mais com sua mente. Então é importante que você vá, a cada passo do processo, se estabilizando e estabilizando sua autoimagem na sua capacidade, na certeza de que você dá conta de dar o próximo passo. Por isso que tem muita gente que às vezes sobe muito rápido e não dá conta, usa drogas, e no mundo da música a gente vê muito isso, sobe de uma forma assim, viraliza de uma forma muito rápida e depois não dá conta de sustentar, sua autoimagem não sustenta, né? Então a gente precisa ir fazendo esse processo aos poucos. O The Way ajuda muito vocês a fazer isso.
O pensamento, vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça ainda mais o pensamento de fracasso, que é isso que ele fala. Quanto mais você luta contra o fracasso, mais fracasso você vai atrair, porque você está lutando o tempo todo contra ele, ao invés de reforçar o lugar que você quer chegar. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde. E o subconsciente responde mais à ideia que é dominante. Não, Tony Robbins sempre fala isso. Pense no elefante marrom, não é uma coisa assim. Pense no elefante vermelho. Não pense no elefante vermelho. Aí você, obviamente, vai pensar. Não pense em tal coisa, obviamente, você vai pensar. Então, tentar não fazer tal coisa e impedir você ou forçar as coisas vai fazer você permanecer naquela mesma coisa. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Qual é a mais forte dentro de você? Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero a cura, mas por que eu não posso conseguir essa cura? Eu me esforço tanto, mas por que eu não consigo o resultado? Eu tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Eu tenho que me forçar a fazer as coisas. Eu tenho que me forçar a rezar com determinação que eu vou conseguir. Preciso usar toda a força de vontade que eu tenho. Como se você não fosse conseguir se não tivesse essa força de vontade. Como se você dependesse da força de vontade o tempo todo. E não, existem coisas muito maiores que estão ali te orientando no processo e conduzindo você para chegar no resultado de uma forma muito mais simples, que é como eu comecei falando aqui no vídeo. Como eu comecei falando aqui no vídeo. Então você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo que você rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Olha que legal. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Acha que assimilou bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que a sua mente ficou ainda mais branca. Aquele famoso deu um branco na hora de fazer a prova. Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nem um único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala. Diminui a pressão mental. De repente, as respostas que você andou procurando, com tanto desespero minutos antes, fluem provocadoramente em sua mente. Você disse a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo que você pediu ou orou. Então, muitos momentos você está fazendo as coisas forçadamente. Você está criando uma metodologia, uma forma de fazer que só pode ser desse jeito, só pode ser dessa forma, porque essa é a forma que você conhece e talvez a forma que vai fazer você enriquecer você não conhece ainda. Talvez o caminho você nem entrou em contato ainda. Talvez a forma que vai fazer você se curar é uma forma completamente diferente do que você imaginou. É alguma coisa que você vai descobrir ainda na internet. É através desse vídeo que você está assistindo agora. E tudo isso vai trazendo para você novos insights. Então eu quero que você comece a se colocar nesse lugar de alguém que já está curado, de alguém que tem fé e que tem certeza que já alcançou esse resultado e deixe o bem-estar permear o seu ser, o seu espírito, e você vai ver como os caminhos começam a aparecer. Lembrando que isso não é você ficar parado, é você caminhar com o que você sabe, com o que você tem, mas caminhar na confiança, mesmo que você não esteja vendo o final do túnel. A cada passo que você vai dando, mais um pouquinho vai se iluminando e as coisas começam a fazer totalmente sentido, tá? Se você confia nisso, escreva aqui embaixo, eu creio, e eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer para você também. Vamos comigo, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. E não esquece de curtir o vídeo, de comentar, porque isso tudo ajuda meu canal também a crescer. Estou lá no Instagram agora 3 vezes por dia, 7 horas da manhã, meio-dia, 7 horas da noite. Estou todos os dias nos stories. Então passa lá também no meu Instagram para a gente se comunicar. Eu fiz um manual gratuito para vocês. E vou deixar esse manual gratuito, inclusive aqui no box de informações também. Esse manual gratuito é um manual para as pessoas que querem transformar suas ideias de negócio em produtos online. Assim como eu transformei minha vida, eu quero ajudar outras pessoas a se transformarem também. Então, eu vou deixar aqui gratuitamente, é só você clicar no box de informações e você já vai poder receber, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.